Fala galera, professor Leonardo Garcia. Gente, hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho de ondas no Enem e estou trazendo a questão de número 101 do Enem 2018 do Caderno Azul, segunda aplicação. Antes da gente responder essa questão, gente, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as videoaulas e também de resoluções de questões para que você se prepare muito melhor para o Enem. Beleza, galera? Antes da gente responder a questão, vamos aqui revisar um pouquinho de ondas. Vamos para os elementos de uma onda? Sabemos que o ponto mais alto de uma onda a gente chama de crista. O ponto mais baixo a gente chama de vale. A distância consecutiva entre duas cristas ou entre dois vales a gente chama de comprimento de uma onda, ou seja, lambda. É esse Yzinho aqui, ó, de cabeça para baixo. A distância média da onda até o seu ponto mais alto ou até o seu ponto mais baixo, a gente chama de amplitude. E vamos aqui lembrar também de frequência e período. Período é o tempo necessário de uma oscilação, uma repetição. Damos no SI em segundos. A frequência é o número de oscilações, o número de repetições, o número de ondas em um certo intervalo de tempo. No sistema internacional, frequência é dado em hertz. Gente, vamos nos atenar aqui em crista e em vale. Crista é o valor máximo, vale é o valor mínimo. Eles são iguais em módulo, porém, um tem valor positivo e o outro negativo. Entre a crista e o vale, do ponto mais alto até o ponto mais baixo, perceba que é uma diferença de fase de 180 graus. Aí eu saio do ponto máximo e vou para o ponto mínimo. Tranquilo? Nós vamos seguir, ó. A questão me diz o seguinte: alguns modelos mais modernos de fone de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para funcionar. Esses novos fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruído ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido no circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse fone de ouvido? Pois tranquilo, gente. Trouxe um camarada aí para ajudar a gente, né? E trouxe um pulso de onda. Gente, para que eu cancele essa onda, eu vou precisar gerar um pulso de sentido contrário. Onde tem uma crista, deve ser um vale. Onde tem um vale, deve ser uma crista. Então, o fone de ouvido ele tem que gerar um sinal oposto à minha onda. E assim eu consigo cancelar o meu ruído. Vamos às alternativas? O item A diz o seguinte, ó. Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase de 90 graus em relação ao sinal externo. Lembrando, onde tem crista deve ser um vale e onde é um vale deve ser uma crista. A diferença de fase entre crista e vale é de 180 graus. Sabendo que é de 180 graus, a gente já elimina a letra A, o item C e o item D. Ficamos com B ou E. O item B diz sinal com mesma amplitude, beleza, mesma frequência, ok, e diferença de fase igual a 180 graus. Certíssimo, né? O item E me diz sinal com mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase do sinal externo. Gente, se tiver a mesma fase, ou seja, crista com crista ou vale com vale, eu vou estar tendo uma interferência, ou seja, uma sobreposição de ondas. Nesse caso, uma interferência construtiva e o ruído ficará muito mais alto. A finalidade do fone é cancelar. Então, nesse caso, eu vou ficar com o item B. Mesma amplitude, mesma frequência, né? Diferença de fase de 180 graus em relação ao sinal externo. Beleza, galera? Ficamos por aqui e estudem física. Valeu!